glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? Quem é o Rei que tem fogo em seus olhos, em sua boca uma espada? Quem é o Rei que tem sangue em seu manto, sua cabeça é coroada? Fogo em seus olhos, em sua boca uma espada. Quem é o Rei que tem sangue em seu manto, sua cabeça é coroada? Joelhos se dobrarão, línguas confessarão ao Rei da glória. Joelhos se dobrarão, línguas confessarão ao Rei da glória. Ele é o Rei que tem fogo em seus olhos, em sua boca uma espada. Ele é o Rei que tem sangue em seu manto, sua cabeça é coroada.
coração disposto a queimar. Vamos cantar juntos em uma só voz. E todos os versos e canções, todas as vezes, Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. E todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar. Teu é o reino e a glória para sempre, e Teu é o domínio. Que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Vamos lá. Teu é o reino pra sempre, e o poder. E Teu é o reino e a glória pra sempre.
só tu és. E não há outro como o nosso Rei. E não há outro como o nosso Pai. Não existe outro igual. Não existe nem maior. Só Ele é único, incomparável, mais forte que a morte, maior do que os montes, é o meu Senhor. Mais forte que a morte, maior do que os montes, é o meu Senhor. Incomparável, Rei majestoso, Deus glorioso, Pai amoroso, Ele é santo, santo, digno de receber toda a nossa adoração e o nosso louvor, porque só pertence a Ele, porque só pertence a Ele, porque só pertence a Ele. Nosso louvor e adoração, Tu tens o nosso coração, a nossa devoção. Tu tens nosso coração, a nossa devoção, o nosso preferido, o nosso predileto, é o nosso Senhor, é o nosso Senhor. E cantamos santo, e cantamos santo, declaramos santo, e cantamos santo, declaramos santo, e cantamos santo, o nosso Senhor que nos amou, que é bondoso, não há nada igual a Ti, e nem nada valioso, nada importante. Tu és maior, e eu só quero você. Eu só quero você. Nem riquezas, nem tesouros, e nem prazeres ocupam o seu lugar. Eu só quero você. Eu só quero você. Eu só quero você, mais ninguém. Eu só quero você. Envolto em tua presença.
aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bens, não. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer. Só quero a ti. Vamos cantar juntos. Lamento, lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração a ti. Vamos cantar isso mais uma vez como confissão. Lamento por viver diferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao. Vamos lá, essa é a nossa confissão. Declare isso mais alto que você conseguir. Lamento por viver só pra mim mesmo, por não ver que és meu sustento. Eu abro meu coração pra ti. Eu abro meu coração e me rasgo por inteiro. Eu me prostro aos teus pés como filho que sente saudades do Pai. Eu choro aos teus pés e clamo, me perdoe, porque tu és tudo que eu quero, que eu desejo, que eu anseio. É você. Uma só voz, nosso desejo. Só quero nada mais. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais. Vamos lá, se você puder.
Te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar. Te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar, pra te adorar, eu vivo. Te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar. Foi pra isso que nasceu. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar. Vamos lá, se você puder, declare isso bem mais alto e bem mais forte. Pra te adorar. Te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar, te adorar, te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo. Só pra te adorar. Pra te adorar, ó Rei, tu
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos e em louvor te adorar. Meu coração derrama diante do teu altar, diante do teu altar. As minhas mãos eu quero. Você pode erguer as suas mãos em sinal de adoração. Quando você ergue as suas mãos, você está declarando rendição ao Senhor. Soberania do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós estamos aqui no primeiro domingo de 2026 e é tempo de declarar que nós estamos aqui porque a mão forte do Senhor tem nos sustentado. Aleluia! Você passou por mais um ano porque a mão forte do Senhor esteve com você. Não permita que nada distraia você. Cante isso muito forte, cante isso muito forte. Vamos cantar mais uma vez. Oh, cante forte as minhas mãos. Oh, em louvor. Entregue a sua adoração ao Senhor. Meu coração eu quero diante. Isaías 54:17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Aleluia! Nesse ano que está iniciando, nenhuma arma forjada do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra as suas finanças prevalecerá, porque essa é a palavra do Senhor. Deus levantou uma igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Eu não sei quais as mentiras que o inimigo tem soprado nos seus ouvidos, mas a palavra do Senhor em 2026 para você é: não prevalecerá nenhuma arma forjada. Levante as suas mãos. Nós vamos levantar um clamor aqui esta tarde, um clamor profético, porque eu profetizo 2026.
nós vamos declarar: as nossas famílias serão salvas. Eu e a minha casa, declare isso, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Divórcio não terá poder no nosso casamento. Depressão não vai tomar as nossas emoções, porque o nosso ano está marcado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Se você tem alguém da sua família, pega na mão dele aí bem forte. Pega bem forte, nós vamos orar essa manhã. É noite, é manhã de profetizar. Profetizar que nós não aceitaremos, aleluia, nada que não venha da parte do Senhor. Aleluia. A nossa vida, a nossa história em 2026 será pautada pela palavra de Deus. Eu vou repetir para você: as nossas decisões serão pautadas pela palavra do Senhor. Levante o clamor, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã. E nós oramos porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por visão, Senhor. Nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos na Tua palavra. Nós declaramos famílias restauradas, nós declaramos saúde restaurada, nós declaramos, Senhor, as finanças dos Teus servos guardadas pelo Senhor. Eles não viverão o que o mundo vive, mas eles viverão o que a Tua palavra determina. E é disso que nós oramos. Nós oramos porque nós confiamos no poder do Senhor. Oh, Espírito Santo, que a nossa vida seja conduzida através da palavra. Nós caminharemos confiando, aleluia, daquilo que o Senhor já determinou. E esta é a Tua igreja, é a Tua igreja, e eles viverão tudo aquilo que o Senhor já liberou. Aleluia. Cante isso, cante isso, cante isso em sinal de agradecimento ao Senhor. Vou te adorar, meu coração eu quero diante do Teu altar, Senhor. Você pode dar o seu maior aplauso ao Senhor. Aleluia. Aplauda glorificando. Feliz ano novo, Lagoinha. Dá feliz ano novo pra esse lindo que está aí do seu lado. Aleluia. Será um ano de romper de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Nós viveremos o que nunca vivemos, e nós colheremos o que nunca colhemos, no nome de Jesus. Pode tomar o seu assento. Lake News, Deus te abençoe. Ô galera, vocês estão aí? Tudo bom? Eu sou o Léo e tá começando mais um Lake News. O ano é novo e nós continuamos com os nossos cultos de semana às terças e quintas às 20 horas e nos domingos às 9, 11h30 e 18 horas. Eu espero você. Temos uma novidade para você que é adolescente de 13 a 17 anos. O nosso Rocket agora tem o seu culto específico no sábado às 17 horas. Vem com a gente. Acabei de escanear o QR Code aqui da tela para fazer minha inscrição do Carisma. Você já fez a sua? Você já é um voluntário dessa casa? Se não, eu te convido a fazer parte de um ministério especial e muito querido na nossa casa, o cerimonial. O que você vai fazer ali no cerimonial? Você vai ser responsável por alimentar aqueles que servem e fazem o culto acontecer, incluindo os nossos pastores. Se você tem chamado para isso e tem vontade de participar com a gente no cerimonial, vem! Esse foi o Lake News de hoje. Agora prepare o seu coração para receber uma palavra diretamente do céu. Lagoinha Barra Funda, bem-vindo ao novo. Aleluia. Será que você pode dar um forte aplauso a Jesus aí no seu lugar? Quantos aqui estão animados para esse 2026, gente? Só está começando. A gente está aqui profetizando o nosso 2026. Profetiza 26. Então, seja um profeta de Deus nessa tarde para alguém. Fala para quem está do seu lado assim, aumenta a sua expectativa, porque Deus vai te surpreender nesse 2026.
Agora vira para quem você ignorou do outro lado, fala para ele, meu irmão, aumenta a sua expectativa, que Deus vai te surpreender nesse 2026. Nós estamos no ano da aliança, 2026, o ano da aliança. E é maravilhoso a gente lembrar que temos uma aliança com Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor fez uma aliança, e não foi uma aliança qualquer, não foi uma aliança de prata, de ouro, mas uma aliança de sangue. Ele enviou seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, verteu o seu sangue por nós, e com isso Ele nos deu uma aliança de sangue. E a gente está nesse ano da aliança, começando 2026, para nos lembrar que temos uma aliança com Deus e uma aliança também uns com os outros. Então, aumenta a sua expectativa, porque nesse ano da aliança eu tenho certeza que o Senhor vai aumentar ainda mais o seu nível de intimidade, o seu nível de resposta, o seu nível de comprometimento, porque a aliança fala sobre isso. A aliança representa o maior nível de intimidade entre duas pessoas. O casamento, a maneira com que Deus resolveu mostrar o relacionamento que Ele queria ter comigo e com você foi através do casamento, que é o maior nível de intimidade entre duas pessoas. Então, é maravilhoso a gente poder entrar nesse ano da aliança entendendo que o que nós temos com Deus é uma aliança, algo eterno, algo que não se corrompe, mas algo que dura para sempre. Nós temos uma aliança com Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Quero só te lembrar, reforçar com vocês alguns recados bem rapidinho. A gente vai iniciar agora, no início do ano, a nossa turma do Carisma. Então, o Carisma é o nosso seminário teológico. Você que quer começar o seu 2026 mergulhando mais na palavra de Deus, se aprofundando na palavra do Senhor, o Carisma é o nosso seminário da espada e do Espírito. Não é um seminário apenas de teoria, mas é um seminário que nos coloca na prática como viver a palavra do Senhor. Então é muito importante que você suba de nível no seu relacionamento com Deus, nesse ano da aliança. Então você que sente o desejo de estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais sobre Deus, de fato subir de nível no seu relacionamento com o Senhor, faça o Carisma. Faça a sua inscrição. Se você tiver qualquer dúvida, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, pergunta lá para os nossos líderes do Carisma sobre aquilo que você quiser tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que pode ser um marco na sua história. Então é uma ótima oportunidade de você começar o seu 2026 de um jeito diferente. Eu quero te lembrar também que essa semana a nossa programação já volta ao normal. Então terça-feira já temos a nossa terça profética, quinta-feira já temos o nosso culto fé, domingo continuamos com os nossos 3 horários. E glória a Deus, porque você está aqui no culto das 11h30. Você pode aplaudir quem está do seu lado, celebrar por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Eu falo sempre aqui que o culto das 11h30 tem que ser o culto mais avivado. Sabe por quê? Que você dormiu até mais tarde, você tomou um café, a gente saiu de casa. Então você tem que estar mais avivado. O pessoal que chega cedo aqui, acordou cedo, cansado, vem muitas vezes sem tomar um café, e aí o pessoal está meio sonolento. Agora você não, você dormiu até mais tarde, chegou aqui 11h30. Então você tem que estar avivado, amém, gente? Amém. Olha como é que estão avivados. Vou perguntar já, amém, gente? Amém. Agora sim, meu Deus. Glória a Deus. E é isso que eu tinha para lembrar vocês. A nossa agenda ainda não chegou, a agenda de 2026. Tem muita gente perguntando no primeiro culto ali. A gente já fez o pedido da agenda. Ainda não chegou, acho que teve tanta demanda que deve ter atrasado. Mas acredito que na próxima semana já deve chegar a nossa agenda de 2026. Então, você que quer adquirir a sua agenda para ter o devocional, acredito que nos próximos dias já deve estar chegando para a gente poder entregar a você, amém? Eu quero compartilhar agora um texto da palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 3, não lembro, 3, versículo 9. Provérbios 3, capítulo 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu quero ler também um texto que se encontra em Romanos, capítulo 11, verso 16, que diz: se é santa a parte da massa que é oferecida como primícia ou primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. A gente já conhece muito esse texto que diz sobre honrar o Senhor com a primícia da nossa renda, com todos os nossos recursos, mas com a primeira parte daquilo que chega na nossa mão. Os primeiros feixes das plantações eram oferecidos ao Senhor. Os primeiros frutos do rebanho, a primeira parte da cria era oferecida ao Senhor. Isso é primícia. Primícia significa primeira e melhor parte. Não aquilo que é melhor do que sobrou, não aquilo que é melhor do que apenas restou no final, mas o melhor da primeira parte. Honrar a Deus com o nosso recurso e entregar a Ele a melhor parte
A primícia é isso que o Senhor deseja. No ano da aliança, nós precisamos nos lembrar que não fazemos desse momento de dízimos e ofertas um momento de barganha com Deus. É maravilhoso a gente pensar que existe uma grande promessa por trás desses princípios que o Senhor estabeleceu. A palavra diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com a primícia da sua renda, e os seus celeiros se encherão, os seus barris transbordarão de vinho. É maravilhoso a gente se apegar a isso. Eu vou entregar porque os meus celeiros vão se encher. Eu vou entregar porque os meus barris vão transbordar. É maravilhoso a gente olhar para a palavra de Deus e entender que quando nós somos fiéis no dízimo e nas ofertas, existe uma promessa de que as comportas dos céus vão se abrir sobre nós e bênçãos sem medidas serão derramadas. Mas nós não podemos, enquanto filhos de Deus, enquanto quem tem aliança com Ele, fazer desse momento um momento de barganha. Eu entrego porque eu sei que Deus pode multiplicar. Eu entrego porque eu sei que Deus pode me enriquecer, me prosperar. Não, eu entrego porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu entrego porque eu sou filho. Eu entrego porque eu decido viver em obediência. Eu entrego porque a palavra do Senhor me diz que eu devo entregar. É uma ordenança, é um princípio do Senhor. Mas a gente, quando olha para o texto de Romanos, talvez você nunca tenha ouvido ninguém usar esse texto quando se trata de dízimos e ofertas, mas o texto diz que se é santa a parte da massa que é oferecida como primícia ou primeiros frutos, todo o restante também é. Se é santa, se é consagrada a raiz, todos os ramos, todos os frutos serão consagrados. Isso quer dizer que aquilo que nós consagramos no começo consagra todo o restante. Você está no primeiro domingo de 2026. Você tem a oportunidade de consagrar ao Senhor todo o restante do seu ano. Sempre que vira de um ano para o outro, eu faço algo com Deus. Eu entrego uma oferta de generosidade, uma oferta de honra, uma primícia ao Senhor. Primícia significa isso, a primeira e melhor parte. E desde que eu decidi fazer isso na minha vida, não teve um ano que eu não tenha prosperado mais do que no ano anterior. Todo ano eu vejo a minha empresa crescer, prosperar mais do que no ano que passou. Porque todo ano eu decido, no começo do ano, eu vou entregar ao Senhor uma oferta de honra, eu vou entregar ao Senhor uma primícia, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que é consagrado no começo, consagra todo o restante. Então, quando nós honramos ao Senhor com todos os nossos recursos, não apenas com uma parte, mas com todo o nosso recurso, e com a primícia, entregando o nosso melhor, a primeira e a melhor parte, a gente recebe aquilo que a palavra de Deus diz: os nossos celeiros se encherão, os nossos barris transbordarão de vinho. Eu quero profetizar na sua vida, na sua casa, que nesse ano de 2026, os seus celeiros se encherão e os seus barris transbordarão de vinho. Você vai desfrutar de uma prosperidade abundante no ano de 2026. Você vai colher muito mais do que nos anos anteriores. Deus irá multiplicar a sua semente em nome de Jesus. Será que tem alguém que crê nessa palavra aqui? Para isso nós precisamos entregar ao Senhor. Deus, Ele dá semente àquele que semeia. Aquele que pouco semeia, pouco colhe, mas aquele que semeia com fartura, também colhe fartamente. Então quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, no primeiro domingo de 2026, a separar a sua primícia, a sua primeira oferta de 2026, a oferta que vai consagrar e que vai definir todo o seu ano de 2026. Assim como nós estamos debaixo dessa palavra que diz que se a primeira parte for consagrada, todo o restante é consagrado. Então quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, a pegar esse envelope. Pega esse envelope que está atrás da cadeira. Se você não recebeu, é só levantar uma de suas mãos, os nossos diáconos vão levar até você. Levanta esse envelope aí no seu lugar, com essa oferta que você já determinou no seu coração que vai entregar ao Senhor. Eu quero apresentar diante do altar do Senhor essa oferta e orar por você. Levanta aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse primeiro domingo de 2026, consagramos ao Senhor a nossa primícia, Pai. A primeira e a melhor parte nós entregamos ao Senhor, Pai. Assim como diz a Tua palavra, que se a primeira parte for consagrada, todo o restante é consagrado. Então nós consagramos ao Senhor todo o nosso ano de 2026, Pai. Um ano de provisão, um ano de portas abertas, um ano de milagre, um ano de sobrenatural, um ano de viver a bênção do Senhor que traz a prosperidade, um ano de caminhar em fidelidade com o Senhor, Pai, cumprindo os Teus princípios, Senhor. Ah, meu Deus, eu declaro que esse ano, Pai, nós seremos fiéis em tudo, Senhor. Nós Te entregaremos
entregaremos, Pai, aquilo que é do Senhor, aquilo que não pertence a nós, Pai. Senhor, nós te entregaremos oferta com generosidade, Senhor. Nós desfrutaremos, Pai, de uma porção dobrada da Tua graça, do Teu favor. Nós desfrutaremos da Tua bênção, Pai, e declaramos, Pai, que colheremos a 30, a 60, a 100 por um, Pai. Que cada oferta lançada no Teu altar nessa tarde, Senhor, ela possa consagrar a vida financeira dos Teus filhos ao longo desse ano. Que quando olharmos, Senhor, no final desse ano, para tudo aquilo que colhemos, teremos a certeza que foi a colheita daquilo que semeamos agora no começo do ano. Pai, eu te peço por aqueles que são empresários, empreendedores, autônomos, Senhor, multiplica, Senhor, a vida financeira dos Teus filhos. Senhor, abençoa os projetos, abençoa, Senhor, as empresas, traz novos contratos, traz novos negócios, Senhor. Senhor, traz novos clientes, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que são trabalhadores, Senhor, funcionários, que o Senhor possa promovê-los, Pai, que o Senhor possa trazer novas oportunidades, Senhor, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma prosperidade sobre a vida deles, sobre a casa deles, Pai. Aqueles que precisam nesse ano de uma oportunidade, de uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, não demore em responder, que ainda agora no começo, Pai, a partir dessa oferta, o Senhor possa abrir portas, Senhor, sobrenaturais, respostas chegando, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, repreende o devorador, livra-nos de cair em ciladas, livra-nos de entrar em portas de engano, Senhor. Fecha toda porta que não é para a gente entrar, Senhor. Nos livra de cair em armadilhas, Senhor, de investir o nosso dinheiro naquilo que não traz retorno, Pai. Senhor, livra o Teu povo de todo mal, Senhor. Consagra a vida do Teu povo financeiramente, Senhor. Que o Teu povo possa desfrutar da bênção do Senhor, que traz a prosperidade e supera qualquer esforço. Que possamos vir aqui no Teu altar e testemunhar daquilo que o Senhor fez em nossa vida no ano de 2026, em nome de Jesus. Se você crê comigo, você pode dizer amém. Pode dizer amém mais forte? Amém, em nome de Jesus. Eu quero te dizer que se você deseja devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta através do Pix, você pode fazer isso através da chave que aparece aqui na tela, ou através do QR Code, é o mesmo que está na tela, também tem no envelope. Se você vai fazer isso através de dinheiro em espécie, basta você colocar dentro do envelope, os nossos diáconos vão passar arrecadando. E se você precisa ofertar, entregar sua primícia através da máquina de crédito ou de débito, é só você levantar uma de suas mãos, os nossos diáconos vão levar até você. Eu quero também te dizer que se você precisa de uma oração pela sua vida financeira, especificamente pela sua vida financeira, os nossos pastores vão estar aqui na frente orando, abençoando, consagrando o seu ano de 2026, consagrando a sua oferta, o seu dízimo ao Senhor. Faça isso com alegria no seu lugar, entregue a sua melhor oferta, consagre a sua vida financeira ao Senhor em nome de Jesus. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor, e
está, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Declare isso no seu lugar. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens. Vamos uma vez mais, declare isso. Não há. Não há outro lugar que eu queira estar, pois só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar. Só tu tens as palavras de vida. Será que você pode dar o seu melhor aplauso ao Senhor? Aleluia. Você pode aplaudir por essa banda Central 3, maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Será que tem alguém animado aqui nessa tarde para receber uma palavra de Deus? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, 2026 só está começando, e aquilo que você viveu em 2025, aquilo que você viveu até aqui, não se compara com aquilo que você vai viver daqui para frente. 2026 a sua vida não será mais a mesma. 2026 tem uma história nova de Deus se escrevendo na sua vida, tem promessa de Deus chegando na sua casa. É ano de resposta, é ano de viver o sobrenatural, é ano de viver as promessas de Deus. E se você crê nisso, diz amém aí no seu lugar, dá um glória a Deus, faz alguma coisa aí em nome de Jesus. Aleluia. Antes de você tomar o seu assento, fala para quem está do seu lado: você está no lugar certo, na hora certa, do lado da pessoa certa. E antes desse culto terminar, o seu cálice vai transbordar. Aleluia. Você pode se assentar. Maravilhoso, a gente está no primeiro domingo de 2026, consagrando ao Senhor o nosso ano. A gente definiu como Profetiza 26. Por quê? Porque a gente está profetizando sobre o nosso ano. E sempre que um ano novo começa, nasce uma esperança na gente, nasce uma expectativa. Quantos têm expectativa para o que Deus vai fazer nesse ano? É ou não é verdade? O ano vira, parece que muda alguma coisa na gente. A gente começa a pensar: meu Deus, o que será que esse ano vai me proporcionar? O que será que esse ano está reservando para mim? É ou não é verdade? A gente pensa que o ano é um organismo vivo. O que será que o ano está reservando para mim? O que será que o ano tem para me oferecer? Não é o ano que vai te oferecer, que vai te proporcionar. É Deus que pode fazer no seu ano o sobrenatural, o impossível. É Deus que pode fazer do teu ano o melhor ano da tua vida. Sabe, sempre que muda o ano, a gente tem aquela ideia de que as coisas vão mudar. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de estação. Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de ciclo. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Enquanto houver a terra, dia e noite há verão, verão e inverno. Então a gente sabe que Deus é um Deus de estações, um Deus de ciclos. E é natural a gente esperar que alguma coisa mude quando vira o ano. Só que mudar de um ano para o outro, ele pode se tornar apenas a mudança num calendário,
uma página para outra no calendário, de um dia para o outro na nossa agenda. Ou ele pode de fato se tornar uma mudança na nossa vida. Isso depende do nosso posicionamento. Isso depende da forma como nós iremos escolher começar o nosso 2026. E é por isso que o Senhor colocou uma palavra no meu coração para entregar para você nessa tarde. Eu estava pensando em pregar sobre o Deus da aliança. Afinal de contas, nós estamos no ano da aliança. Eu queria pregar sobre o Deus da aliança. Fala sobre a aliança que nós temos com Deus, a aliança que Deus tem conosco. Mas o Senhor falou, guarda essa mensagem para um outro domingo. Quem sabe na próxima semana, é bom que você não falte o culto, você vem na próxima semana para ouvir falar sobre a aliança que Deus tem com você. Mas o Senhor falou para falar sobre algo que é muito importante, que é sobre como a gente começa. Na semana passada, no último domingo de 2025, a gente falou sobre como termina, que conta. E de fato é muito importante a gente terminar bem, a gente olhar para a nossa história e saber, estou terminando bem, porque é como a história termina que conta, porque ela vai contar tudo o que você fez na sua vida, tudo aquilo que você construiu, o legado que você deixou. Mas nós não podemos ignorar o começo. Todo grande final, toda grande construção, ela teve um começo. E é por isso que o Senhor colocou no meu coração para falar com você nessa tarde, começando do jeito certo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Feche os seus olhos, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra. Pedimos que nesse momento, Pai, a nossa atenção esteja voltada para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por isso, Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Abra o nosso coração para receber a boa semente da Tua palavra. E que ela encontre lugar em nossos corações e possa dar frutos que permaneçam, Pai. Tira toda a distração, leva cativo cada pensamento em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Começando do jeito certo. A gente está começando um ano, e a gente está tendo a oportunidade de ouvir sobre como começar do jeito certo. Sabe, muitas vezes nós ignoramos os começos, ignoramos aquilo que nós fazemos no princípio, mas Deus, Ele é um Deus de princípios. A palavra vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente vai ver que Deus, Ele fez questão de mostrar a história desde o início, desde o princípio, mostrando que no início de tudo a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí a gente vai ouvir toda a construção da história. A gente olha e é maravilhoso olhar para algo que já está pronto, algo que já está grande, algo que já está bonito, mas a gente precisa entender que tudo que é grande, tudo que foi construído teve o seu começo. E melhor do que você ter que refazer, reconstruir, reformar, é você poder começar do jeito certo. Dá muito menos trabalho, gasta muito menos energia você começar algo do jeito certo do que você depois ter que refazer tudo de novo. Eu não sei quem já teve a oportunidade de montar algum móvel em casa. Às vezes quando eu me arrisco, eu invento essas modas para mim. Eu não, né? Na verdade, a Larissa inventa essas modas para mim. Toda vez chega um móvel lá em casa, monta para mim esse negócio. Eu falo, pelo amor de Deus. E lá nos Estados Unidos, quando a gente morou em Orlando, era muito caro contratar gente para montar móvel. Lá é barato o móvel, mas a mão de obra é absurda, é 2 vezes o valor do móvel. Então eu ia na IKEA, o lugar mais barato para comprar móvel nos Estados Unidos. E lá vem com o manual, já vem com a chavinha. Eu ficava na chave lá montando. Eu montei o berço da Zoe, eu montei cômoda, eu montei tanta coisa. Só que tinha coisa que eu montava e chegava no meio do caminho, eu descobri que eu botei o negócio de cabeça para baixo. Eu inverti uma peça, sobrava parafuso. Meu Deus do céu, eu tentava ler, mas estava tudo em inglês, e aí já dificulta um pouco mais a nossa vida também. Depois do negócio estar montado, eu tinha que desmontar para montar tudo de novo.
Começava montando, parecia que estava tudo certo, começava a encaixar. Daqui a pouco, quando ia botar a gaveta não encaixava. Ia botar a porta ficava invertida. Eu falava, misericórdia, negócio difícil é esse? Por quê? Porque eu comecei errado. Comecei do jeito errado. Eu precisava fazer o quê? Ler o manual, observar o passo a passo, para começar do jeito certo. Se você começa do jeito certo, dá muito menos trabalho. Você não precisa refazer, sim ou não? A gente precisa olhar para o começo das coisas e definir, alinhar. É por isso que no começo de um ano, ou no começo de um projeto, você precisa avaliar. Como que eu vou fazer esse ano? Eu não sei você, mas muita gente gosta de escrever as metas. Quantos fizeram as metas aqui para 2026? É importante que você faça. Se você não fez, faça suas metas. A gente não chega em lugar nenhum se a gente não definir, se a gente não souber para onde a gente está indo. A gente precisa definir, traçar as metas. O que eu quero para a minha vida espiritual, para a minha vida financeira? O que eu quero viver esse ano? Você precisa colocar, definir, coloque isso no papel. Apresente ao Senhor, consagre os seus planos ao Senhor, eles darão certo. A gente precisa, no começo de um ano como esse, estabelecer aquilo que a gente vai viver daqui para frente. Porque quando chegar no final de 2026, a gente vai poder olhar para trás e falar, nossa, olha como que deu certo aquilo que eu planejei, aquilo que eu estabeleci. Agora, se a gente não estabelecer, se a gente não definir, a gente não tem como tirar do papel. A gente não tem como, de fato, mudar o nosso ano. Vai continuar repetindo as mesmas ações, os mesmos erros, os mesmos pecados, e não vai chegar em lugar nenhum. Esse texto que nós lemos, ele está falando sobre dois construtores. Jesus, quando ele conta essa parábola, ele tinha acabado de falar o Sermão do Monte, talvez a maior pregação, o melhor sermão de todos, o Sermão do Monte, onde ele fala sobre como viver o reino de Deus. E no final desse sermão ele vai falar sobre fundamento. Por que ele vem falar de fundamento no final de tudo? Porque a coisa mais importante é você estabelecer a base. Porque não adianta você construir a sua vida, você saber como viver no reino, ou você viver a sua vida, a sua história, sem ter uma base, sem ter um alicerce na rocha. Porque senão você vai construir algo grande que não se sustenta, que é apenas uma aparência, apenas algo bonito por fora, mas que no primeiro vento cai, desmorona. Então Jesus, ele não está falando sobre alguém que ouve a sua palavra e alguém que não ouve. Não, ele está falando sobre alguém que ouve e pratica e alguém que ouve e não pratica. Ele não está falando sobre alguém que construiu e alguém que não construiu. Ele está colocando dois construtores, ou seja, o que ele está dizendo é que está todo mundo construindo algo. Todos nós estamos construindo alguma coisa. Todos nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, estamos construindo algo. A nossa vida é uma construção. Muitos estão construindo um casamento, construindo uma família, construindo uma empresa, construindo um ministério. Todos nós estamos em uma construção. Do lado de fora eram duas casas, talvez as duas idênticas, com a mesma aparência, pintadas, reformadas, bonitas, a mesma aparência, o mesmo exterior, mas a diferença estava sobre o solo em que havia sido decidido construir essas casas. Jesus vai dizer que aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática é semelhante a um homem prudente, que decidiu, que escolheu um solo para construir a sua casa, que não era um solo arenoso, que não era um solo frágil, mas era a rocha. Decidiu construir sobre a rocha. O outro homem é aquele que ouve as palavras e não pratica. É apenas um ouvinte, é apenas um frequentador de culto, é apenas alguém que vem, senta, se emociona com a palavra. Eu até gosto, sabe, pastor, eu gosto de assistir a pregação no YouTube. Eu boto lá o meu pregador favorito, eu assisto, eu choro, eu me arrepio, mas não coloca nada em prática. E o que Jesus está dizendo é que esse tipo de pessoa que gosta muito de ouvir a palavra, mas que não pratica, que não vive de acordo com aquilo que ouviu, é semelhante a alguém que decidiu construir sobre a areia. E sabe, esse texto nos mostra, o que Jesus está nos dizendo é que veio uma tempestade, caiu a chuva, soprou o vento, transbordaram os rios,
e deram contra aquela casa. A tempestade não mudou nos dois cenários. Se você for ler o texto, se você for observar, é a mesma tempestade para as duas casas. A mesma tempestade que vem para aquele que ouve e pratica, também para aquele que ouve e não pratica. Sabe o que isso significa? Que a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus, o nosso nível de fidelidade, de intimidade, não nos livra de viver desafios, não nos livra de adversidades. Ser cristão, ser membro da Lagoinha Barra Funda, batizado, não te livra de enfrentar tempestades. Eu queria poder chegar aqui nesse 2026, nesse culto, e falar para você que você não vai viver nenhuma tempestade esse ano. Isso seria mentira da minha parte, porque a palavra fala que nós vamos passar por tribulações. A palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que a gente não pode fazer é desanimar por conta das tempestades. Jesus, ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então em Cristo Jesus você já é mais do que vencedor. A questão é que nós vamos sim enfrentar desafios nesse 2026, 27 e até o dia que a gente partir, porque na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza. Mas enquanto a gente estiver nessa vida, nesse mundo, nós iremos enfrentar desafios, iremos enfrentar tempestades. E a palavra diz: caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram o rio e deram contra aquela casa, mas a casa que estava firmada na rocha, ela permaneceu de pé. Sabe o que significa, meu irmão? Que se você decidir construir a sua vida em Cristo Jesus, pode vir a tempestade que for, pode soprar o vento que for, pode vir contra você quem quiser, você não vai cair, você vai permanecer de pé, porque você está firmado na rocha que é Cristo Jesus. Aquela casa que estava construída sobre a areia caiu, e o texto vai dizer: grande foi a sua queda. Não dá para a gente querer construir algo grande, ter grandes sonhos, grandes projetos, querer ter uma aparência, querer que o Senhor nos leve a lugares altos, sem antes nós termos um alicerce profundo nele. Porque quanto mais alto, maior a queda. Grande será a queda. Talvez era uma bela construção, era uma bela casa, mas estava sem alicerce, um alicerce superficial na areia. Sabe o que isso significa, meu irmão? Que eu e você precisamos, nesse início de ano, olhar para onde eu tenho construído a minha vida, sobre qual fundamento eu tenho construído a minha história, onde eu tenho decidido cavar. Sabe, todo grande prédio, antes de ser construído, cava-se profundo até que se encontre a rocha para que possa ser alicerçado. Imagina, você não moraria num prédio, eu não moraria em um prédio, morar no 15º andar, um prédio que foi construído sobre areia. Deus me livre. Primeiro vento que der, eu ia ficar morrendo de medo. Imagina, você começar a ouvir o assovio do vento, você vai falar: meu Deus, esse prédio vai cair, porque não tem estrutura. Tem uma construção, tem um prédio que está sendo feito do lado onde eu moro, e nas primeiras semanas eu olhava e via um buraco tão profundo, tão grande, que eu ficava preocupado com o pessoal que estava trabalhando do lado. Eu falava: meu Deus, imagina alguém cair dentro desse buraco, parecia um poço de tão fundo. Mas por quê? Porque quanto mais fundo se cava, mais alto você consegue construir. Quanto mais profundo for o seu alicerce, quanto mais profundo for aquilo que você está construindo em Deus, no seu secreto, maior será aquilo que o Senhor vai construir na sua vida, mais alto será os lugares que o Senhor vai te colocar. Então você precisa ter paciência para construir a sua vida, a sua história, cavar. Sabe, é a parte chata, é a parte que ninguém vê. Ninguém bate palma para o alicerce. Olha que alicerce bonito, nossa, que fundação, hein? Meu Deus do céu, que lindo esse projeto. Não, a gente elogia depois que está pronto. A gente elogia depois que a aparência é visível a todos. Quando a gente olha um prédio, você vai olhar o World Trade Center, sei lá, o Burj Khalifa, um prédio maravilhoso que você olha e fala: meu Deus, que prédio incrível. Eu tive a oportunidade de ir no prédio mais alto do mundo, 800 e não sei quantos metros de altura, 150 e tantos andares. Você olha lá de cima, parece que os outros prédios de sei lá quantos andares, 50 andares, são pequenos. Você olha lá do alto e você fala: meu Deus, era o prédio mais alto do mundo. Mas só que para aquele prédio chegar naquela altura, você tem que imaginar o tão profundo que eles tiveram que construir aquilo, ainda mais em cima de um deserto. Agora imagina se num deserto em Dubai, eles decidissem construir em cima da areia daquele deserto. Você acha que o prédio ia ficar de pé, irmão? Não ia.
Não tem como. Não tem como se você quer construir algo grande em Deus. Se você crê que o que Deus tem para a sua vida é grande, e os projetos que Ele tem são grandes, você precisa construir sobre a rocha. Então continue cavando profundo, continue construindo no secreto. Enquanto não tem ninguém vendo, você está orando, você está consagrando, você está sendo formado no caráter, você está sendo formado no secreto, para que quando apareça aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, você não caia no primeiro vento, você não pare na primeira tempestade, mas você continue de pé para a honra e glória do Senhor. Enquanto não tem ninguém vendo, a gente está construindo, está cavando o alicerce. E é por isso que muitas vezes parece que está demorando. Nossa, parece que está demorando as promessas que Deus tem para a minha vida. Não, irmão, você está construindo um alicerce. Está demorando. Eu queria que Deus me colocasse, me desse uma oportunidade. Ei, continue em obediência, continue construindo no secreto, porque Deus está forjando o seu caráter, o seu coração, para que no tempo certo Ele possa levantar e construir aquilo que Ele tem na sua vida. Senão a gente cresce rápido demais, aparece rápido demais, e quando vem a primeira tempestade, a gente não suporta, a gente não aguenta. A gente precisa, nesse início do ano, olhar como que eu tenho construído a minha vida. Eu não sei como até aqui, no ano de 2025 talvez, não sei como que você construiu a sua vida, sobre quais fundamentos, sobre quais princípios, quais valores você construiu a sua história. Mas a gente não pode voltar em 2025, já passou, já faz parte da história, agora vai ficar só na lembrança. A gente não tem como voltar e dizer, nossa, eu errei naquele assunto, deixa eu voltar lá e resolver. Não dá. Mas você pode decidir hoje começar do jeito certo. Você pode decidir hoje, a partir de agora, fazer da sua vida uma nova história, uma nova construção. Começar do jeito certo. Começar do jeito certo. Deus, Ele pode reconstruir a sua história, Ele pode reformar a sua história, Ele pode renovar, mas a melhor coisa que tem é a gente começar bem, é a gente começar do jeito certo. Jesus, Ele disse, quem ouve as minhas palavras e pratica, quem ouve minhas palavras e não pratica, está falando sobre uma construção, sobre dois construtores. Todos nós estamos construindo. A questão não é se vamos construir, mas sobre o que nós estamos construindo. O que Jesus está nos ensinando com essa parábola? Que o que define o resultado não é a aparência, não é a casa, não é a construção, mas o fundamento. O fundamento é mais importante, é a base de tudo. A base de tudo é onde nós estamos construindo a nossa história. Tudo na nossa vida depende do nosso começo. Se a gente não acerta no começo, se a gente não define as coisas no começo, uma hora ou outra vai dar problema. Uma hora ou outra vai cobrar um preço. A gente está aqui num culto, e todo culto a gente tem um momento do louvor, da adoração. A banda, antes de vir tocar aqui, antes de cantar e ministrar, eles ensaiaram. Definiram qual música que eles vão cantar, qual o tom, quem faz um solo, como que vai ser, quem entra em cada momento. E aí chega aqui, mais ou menos pronto. E ainda assim, às vezes a gente dá uma escorregada. Eu sou do Ministério de Louvor também, então a gente sabe como é que é. Mas agora você imagina se não alinha antes. O pessoal chega e fala assim, não, lá a gente decide, vai tocando aí que no meio do caminho a gente se encontra. Um decide tocar uma música, outro decide tocar outra. Um entra no solo, o guitarrista começa a tocar de um jeito, o baterista de outro. Vai ficar parecendo a banda do Chaves. Não tem como, um entra no Tom, o outro está no Jerry. Não vai dar certo. Não tem como funcionar desse jeito, vai ser só barulho. Imagina a loucura, não dá certo. O casamento é a mesma coisa. O casal começa a namorar, começa a se conhecer, aí começa a conversar. Quantos filhos você quer ter? O que você quer fazer da vida? Aí naquela brincadeira, naquela risada, a esposa fala, eu quero ter 3 filhos. Aí o marido fala, não, eu quero ser pai de pet, filho para mim. Aí brinca, ri, aí daqui a pouco casa. Aí chega no casamento e fala, não, acho que está na hora agora da gente planejar os nossos filhos. Aí o marido fala, não, eu falei para você, eu não quero filho, quero só um cachorro. E aí fica numa crise. Aí começa o problema, por quê? Porque não definiu no começo, no início. É por isso que o início precisa ser bem alinhado, precisa ser definido, precisa ser estabelecido, porque senão vai chegar um momento em que a conta vai chegar. Vai chegar um momento lá na frente que vai ter um preço a se pagar, porque não foi
alinhado no começo, não foi estabelecido. Da mesma forma, uma construção, quando você vai construir, você escolhe o tipo de terreno, você planeja qual tipo de material que você vai usar, qual vai ser a mão de obra, você calcula, porque senão vai chegar no meio da construção e você não vai dar conta de finalizar. A palavra do Senhor, ela fala sobre isso. E vão zombar de você porque você não deu conta de terminar aquilo que você se propôs. É por isso que é muito importante, no princípio, no início, ser estabelecido um plano. O que eu estou construindo? Para onde a minha vida está apontando? O que eu estou fazendo da minha vida? Onde que eu quero chegar? Qual o futuro que eu quero ter? Quando você chegar no dezembro de 2026, no final desse ano, você olhar para trás e falar: nossa, olha tudo que eu construí até aqui. Olha cada realidade que eu vivi em Deus, porque lá no princípio foi estabelecido dessa forma. Porque desde o começo eu consagrei dessa maneira. Sabe, muitas vezes você pode reparar, o seu dia é uma bagunça, porque você acorda, ao invés de você ter um tempo com Deus, a primeira coisa que você faz é pegar no celular, olhar a notificação do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Deus está em último lugar. Quando você está esgotado já no final do seu dia, estressado com tanta coisa, você quer orar. Senhor, ai, meu dia foi assim. Você não consagrou, você não estabeleceu desde o começo. Se você levanta e a primeira coisa que você faz é dobrar o seu joelho e consagrar ao Senhor o seu dia, pedindo: Senhor, me dá sabedoria, me dá paz, me ajuda a tomar as decisões certas, me ajuda a enfrentar esse dia, me ajuda a viver um dia na tua presença. Você está conectado na fonte, você está fundando a sua vida sobre a rocha, está fundamentando a sua vida sobre a rocha, desde o princípio, todos os dias. E aí quando chega no final do dia, você só tem motivo para agradecer: Senhor, obrigado, porque o Senhor se fez presente, obrigado porque naquela situação o Senhor me deu escape, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor botou a palavra certa na minha boca na hora certa. E assim vai. Agora, é da maneira que você decide começar que define todo o restante. É da forma que você decide começar que define o rumo que a sua vida vai tomar. Tem alguém pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu quero liberar algumas verdades para que você possa começar o seu ano do jeito certo. Primeiro de tudo é entendendo que o fundamento é mais importante do que a fachada. Deixa eu te dizer uma coisa: para de se preocupar com a aparência, para de se preocupar com aquilo que as pessoas vão pensar. Ah, mas o que vão pensar? Vão pensar que eu virei crente, que agora eu estou chato, que eu estou quadrado. Irmão, importa agradar a Deus e não aos homens. Sabe, o fundamento ninguém vê, mas Deus vê. Fundamento é aquilo que você estabelece e não tem ninguém vendo. É quando você decide ser fiel, mesmo que não tenha ninguém olhando. É quando você decide ser fiel, mesmo longe da sua esposa, do seu marido. Ser fiel não apenas numa aparência, porque quando está com a esposa do lado, quando está com o marido do lado, anda na linha. Mas quando está sozinho, parece que está endemoniado. Fala misericórdia. Misericórdia. Ser fiel, esse é o fundamento. Princípios, valores, aquilo que eu estou construindo no secreto, é ter uma vida de intimidade com Deus, quando ninguém está vendo. Jesus, ele condenou os fariseus hipócritas, porque eles oravam de pé na sinagoga, para que os outros vissem. Nas praças, eles ficavam de pé orando. Jesus condenou a intenção do coração deles, porque eles faziam isso para serem vistos pelos homens. E Jesus disse: já receberam a recompensa. Sabe qual a recompensa que eles receberam? O aplauso dos homens, o reconhecimento humano. Não queira viver para agradar ninguém, viva para agradar o Senhor. Por isso que você precisa fazer algo não pela aparência, mas pelo fundamento, por aquilo que é eterno, por aquilo que está dentro de você, não apenas de fachada, porque do lado de fora é muito fácil impressionar. É muito fácil parecer espiritual, é muito fácil parecer crente, parecer santo, vestir uma roupa santa, falar de um jeito santo, é muito fácil. Mas quem é você quando as luzes se apagam, quando a porta se fecha, quando está você sozinho, quando você se olha no espelho? Quem é você em Deus? O que você está construindo? Onde está o seu fundamento? É por isso que nós vemos muitas pessoas caírem. Tanta gente: ai, você viu que fulano desviou, você viu que fulano se perdeu. Foi do nada, né? Não foi do nada. Ninguém cai do nada, ninguém erra do nada. É uma construção, são pequenas concessões, são pequenas concessões que nós vamos dando, pequenos pecados, pequenas brechas. É diariamente. O reino dos céus é tomada força. A nossa construção, ela precisa dia após dia. Cave mais fundo,
Dia após dia, mergulhe mais profundo. Dia após dia, decida ter mais intimidade, mais profundidade com Deus. Se firme na rocha eterna, porque aí pode vir a tempestade que for, pode vir a tentação que for, pode vir a tribulação que for, você não vai cair. Você está firmado. O problema é que quando constrói sobre a rocha, a gente quer aparecer rápido demais. A gente quer ter resultado rápido demais. A gente é de uma geração do fast food, do resultado rápido, do fique rico em 7 dias, 7 em 1, 6 em 1, 6 em 7, sei lá quanto tempo que a gente só quer rápido. É aposta online, é tigrinho, invista R$100, você vai retirar 100. Por isso que tem tanta gente se perdendo, por isso que tem tanta gente frustrada, tanta gente em depressão, tanta gente ansiosa, porque quer resultado rápido. Deixa eu te falar uma coisa, tudo que é grande leva tempo para construir. Tudo que é de valor leva tempo para ser feito. Então para de ficar preocupado porque está demorando. Ei, você está cavando profundo. Para de ficar preocupado porque a promessa não está demorando a se cumprir. Deus está tendo paciência para que você não caia quando Ele te der a promessa, para que você tenha estrutura para suportar aquilo que o Senhor tem para te entregar. É por isso que a gente precisa entender, o fundamento é mais importante do que a aparência. É lindo ver o lado de fora, é maravilhoso a gente olhar, admirar, a gente poder ser visto por outros, mas só Deus vê aquilo que ninguém vê. Só Deus vê aquilo que ninguém pode ver, o alicerce, o fundamento. Eu não consigo olhar aquilo que você construiu no secreto, mas a palavra do Senhor diz: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ore ao teu Pai que te vê no secreto, e Ele te recompensará. Ele te recompensará. A recompensa, ela fica visível para todos, mas só quem viu no secreto foi quem? Foi Deus. É por isso que você precisa entender que Deus, Ele está vendo todas as coisas. Quando você obedece, quando você decide ser fiel, quando mesmo não tem ninguém olhando e você poderia pecar, mas você decide obedecer, decide se manter fiel, Deus está vendo. Os momentos em que você poderia rebater, mas você decide engolir o orgulho e responder com mansidão. O momento em que você escolheu honrar no secreto, mesmo quando não tem ninguém vendo. Você decidiu honrar, decidiu falar bem, quando está todo mundo falando mal. Deus vê e Ele sonda e esquadrinha até os nossos pensamentos, a intenção do nosso coração. É por isso que Jesus, Ele disse: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com a intenção de cobiçar, o seu coração já cometeu adultério. O que Jesus está dizendo é: eu vejo o íntimo do seu ser, eu vejo aquilo que o homem não consegue ver. Do lado de fora é muito fácil. Não adulterarás. Bom, não vou cometer o ato, mas aqui na minha mente, no meu coração, vou ficar desejando, vou ficar imaginando coisas, vou ficar... Jesus, Ele disse: se no seu coração desejar e já cometeu adultério. O que Ele está dizendo é: eu conheço os seus pensamentos, eu conheço o seu coração, eu conheço a sua intenção, e até isso tem valor no reino. Isso é construir um alicerce profundo. É quando no seu íntimo você é verdadeiro, você é fiel, custe o que custar. Você não é alguém que vive de aparência, mas alguém que tem raízes profundas, tem alicerce profundo. A segunda verdade é que as tempestades virão. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Ele não disse se a tempestade vier, Ele disse que quando vieram. Então a questão não é se um dia vai vir tempestade sobre a nossa vida. A questão é onde nós estaremos firmados quando a tempestade vier. É inevitável. O cristianismo, o evangelho não é uma bolha que nos protege de tudo do mundo, não. Mas é um alicerce que nos mantém de pé quando as tempestades chegam. Ser fiel ao Senhor não nos faz imune às adversidades da vida, mas nos faz permanecer de pé quando as tempestades chegarem. As tempestades fazem parte da nossa caminhada. Crises familiares, crises financeiras, batalhas espirituais, conflitos, decepções, faz parte da nossa jornada. A diferença é como nós vamos passar por essas tempestades. A diferença é como
nós estaremos firmados nessa tempestade. E o momento de se preparar não é quando a tempestade chega. O problema é que muita gente deixa para orar no momento que a luta chega. Muita gente deixa para dobrar o joelho e buscar a face de Deus no momento da dificuldade. É quando o calo aperta que você lembra que você tem um Deus. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo é que você precisa criar um fundamento. É olhar para o início da sua história. É no princípio de tudo você já estabelecer o lugar onde você vai estar firmado. Porque quando a tempestade vier, meu irmão, você não vai precisar sair correndo, desesperado, agoniado. Não, porque você sabe onde você está firmado. E você está firmado na rocha eterna que é Cristo Jesus. Se Jesus está no barco com você, se Jesus é a rocha da sua vida, se é Ele que te sustenta, pode ser a tempestade que for, não vai te abalar, não vai te derrubar, porque você está firmado nele. Mas o problema é que a gente deixa para pensar nisso no momento da dificuldade. E a gente precisa entender que é no princípio que a gente precisa alinhar. A diferença não estava na tempestade, mas no fundamento. E toda crise, toda tempestade revela o fundamento. É no momento que a adversidade chega que alguns caem, que alguns se perdem, mas tem outros que permanecem. A tempestade vem para mostrar onde nós estávamos construindo. Se a sua vida foi construída sobre a opinião dos outros, sobre o dinheiro, sobre o reconhecimento, sobre o orgulho, uma hora cai. Mas se está na rocha, na palavra, na presença de Deus, se está na obediência ao Senhor, meu irmão, você não vai cair. Jesus está ensinando para a gente que Ele não prometeu para nós a ausência da tempestade, mas Ele prometeu, garantiu, que se você estiver firmado nele, você continua de pé, independente da chuva. A terceira verdade é que só ouvir não é suficiente. Fala para quem está do seu lado, só ouvir não é suficiente. Jesus, ele não disse, quem ouve as minhas palavras é semelhante a um homem. Não, ele disse, quem ouve as minhas palavras e a coloca em prática. Quem ouve a minha palavra e a pratica. Quem ouve e pratica. Tem muita gente que gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir, mas praticar, colocar em prática, sabe, não é o tanto que você conhece da palavra, mas o tanto que você coloca em prática. É o tanto que você decide obedecer a palavra de Deus e praticar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É a tua palavra que dirige os meus passos, é a tua palavra que conduz o meu caminho, é a tua palavra que eu uso no momento da tentação, assim como Jesus no deserto usou a palavra de Deus. Palavra de Deus. Ouve e pratica. É o tanto que nesse ano de 2026 você vai decidir não ser apenas um ouvinte da palavra, mas alguém que sai daqui no domingo com a palavra queimando no coração, e durante a sua semana você está praticando aquilo que você ouviu, está vivendo uma vida de verdade, não uma vida apenas de aparência, mas você está construindo na rocha, decidindo viver aquilo que você já aprendeu. Meditar na palavra de Deus dia e noite, para que você possa ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Aquele que medita dia e noite, medita dia e noite. Deus honra quem obedece. A sua vida só muda quando você decide colocar em prática a palavra que você já recebeu. Só ouvindo a palavra você conhece, você se informa, mas é quando você decide praticar que você tem uma vida transformada. O evangelho não é uma teoria. O evangelho é um estilo de vida. Evangelho é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Tem muita gente que acha que só de ouvir a palavra no domingo, só vir para um culto como esse, faz de você um cristão. Não faz. Cristianismo não é sobre um rito religioso, sobre uma liturgia, sobre vir aqui cantar umas músicas, entregar o dízimo, a oferta, ouvir uma palavra, ir embora e viver completamente contrário daquilo que você ouviu. Cristianismo verdadeiro, o verdadeiro evangelho é você sair de um culto como esse, você decidir viver uma vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus te ensina. Estabelecer um fundamento sobre a palavra de Deus. Sabe, eu creio que tem pessoas aqui nessa tarde que já receberam muitas palavras.
tem um direcionamento de Deus, mas que não tem conseguido colocar para fora, não tem conseguido praticar aquilo que o Senhor já pediu. Talvez o pedido de Deus para você seja sobre perdoar alguém. Você conhece a palavra de Deus sobre o perdão, mas ainda você não conseguiu colocar em prática. Talvez o que você precisa nesse 2026 é romper com algum pecado, é abrir mão, é renunciar a um pecado antigo, ano após ano lutando contra a mesma coisa. É uma decisão. Eu decido obedecer. Se a palavra de Deus diz que é pecado, então eu não faço. Se a palavra de Deus diz que é errado, então eu não faço. É sobre uma decisão, é sobre decidir onde você está construindo a sua vida. Você está no primeiro domingo do ano, com a oportunidade de começar do jeito certo. Você precisa decidir como você vai construir sua vida, como você vai construir a sua história. A última verdade que eu quero liberar para você é que a queda, ela também é um processo. Jesus, ele disse: grande foi a sua queda. A casa não caiu no dia da tempestade, ela caiu no dia em que o construtor decidiu colocar ela sobre a areia. É um processo. Ela começou a cair no momento em que a sua base não foi feita da maneira correta. A partir do momento em que o fundamento não foi estabelecido, ela já estava caindo, porque era a primeira tempestade que chegasse, ela já ia cair. Primeiro vento que soprasse, ela ia cair. Sabe, quem constrói errado, muitas vezes não cai de uma vez só, vai caindo aos poucos. Isso está falando do fundamento. Agora eu quero, caminhando para o final, entregar para você a fórmula. Como começar do jeito certo? Primeiro de tudo, se você está anotando, anota isso em algum lugar. Primeira coisa para você começar o seu ano do jeito certo: reorganize as suas prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar de verdade. Coloque Deus em primeiro lugar na sua agenda, em primeiro lugar na sua rotina, em primeiro lugar no seu coração. A palavra do Senhor diz: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Começar do jeito certo é começar decidindo: nesse ano eu vou colocar Deus em primeiro lugar. Busque o reino em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar a Deus em primeiro lugar. A primeira pessoa com quem eu falo no meu dia é o Senhor. Não vai ser uma mensagem no WhatsApp: ei, nada é mais urgente no seu dia do que falar com Deus. Ele tem que ser prioridade, ele tem que ser o primeiro lugar em tudo. Vai tomar qualquer decisão, primeiro eu vou consultar a Deus. Quantas portas de engano a gente não teria caído se a gente tivesse consultado ao Senhor em primeiro lugar? Quantas decisões erradas você tomou no ano passado porque você não consultou a Deus? O problema é que a gente não consulta, a gente não ora, a gente não consagra, mas depois a gente quer reclamar com Deus. Depois a gente quer que Deus resolva nossos B.O. Está vendo aí, Senhor, deu errado. Deus está olhando: você não me perguntou, você não consagrou. Primeiro de tudo, organize as suas prioridades. Coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, estabeleça disciplinas espirituais. Sabe, muito mais importante do que você entrar 2026 motivado, e a gente falou isso na semana passada. Quem estava aqui na semana passada? O empolgado, o motivado e o inspirado. Muito melhor do que você começar o ano motivado é você decidir: esse ano eu vou ser disciplinado. Sabe por quê? Porque uma hora a motivação acaba. Uma hora você não vai estar motivado, uma hora vai estar chovendo e você vai falar: hoje eu não vou para a igreja. Desse jeito eu não quero. Hoje eu estou cansado. Sabe o que é? Eu acordei mais tarde. Tem um culto às 11h30. Não, mas é porque eu dormi até meio-dia. Tem um culto às 18 horas. A motivação acaba e você vai ficar inventando desculpa para não fazer aquilo que precisa ser feito. Mas quando você é alguém disciplinado, você fala: eu vou independente do tempo, independente do clima, independente do trânsito, se é feriado, se não é, eu vou porque eu tenho um compromisso com esse Deus. Eu sou alguém disciplinado, eu vou orar porque eu decidi viver uma vida de oração, não porque eu quero orar. Acho que é todo dia que a gente está afim de orar, é todo dia que a gente está afim de ler a palavra. Não, mas a gente faz isso porque tem uma disciplina, um compromisso, uma responsabilidade. Disciplina espiritual. Estabeleça na sua rotina um momento para a sua oração, um momento para o seu devocional, um momento para você ler a Bíblia. Se você quer viver um ano de 2026 de uma maneira diferente, alcançar as promessas que Deus tem para a sua vida, você precisa de disciplinas espirituais. Você precisa mudar, senão você vai continuar vivendo, repetindo os mesmos anos que já se passaram. É muito importante você entender isso. O ano está começando e você está tendo a oportunidade de começar do jeito certo. Se nesse ano que passou você
em algumas áreas ainda não conseguia. Talvez você não serviu na igreja. Deus tem um ministério para você. Deus quer que você faça parte daquilo que Ele está construindo. Nesse ano, decida: eu vou escolher um ministério para eu servir. Eu vou ver se tem um GC perto da minha casa para eu participar, para eu estar em comunhão. Disciplina é uma decisão. Não é sobre algo que eu quero fazer, mas algo que eu preciso fazer para continuar crescendo, para continuar cavando nesse fundamento que é a rocha eterna. Terceiro, decida obedecer rápido. A obediência, ela precisa ser inteira, ela precisa ser interna, de dentro para fora, ela precisa ser imediata. São os 3 I's da obediência. Ela precisa ser completa, não dá para obedecer pela metade. Não dá para obedecer a Deus apenas naquilo que me convém. Eu preciso obedecer a Deus na sua totalidade. Toda a sua palavra, até aquilo que me confronta, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer internamente, de dentro para fora, não apenas para aparecer, não apenas do lado de fora, mas por dentro. Meu coração precisa estar em obediência. Não dá, senão você vira um rebelde, um filho mimado, que faz porque foi mandado, mas que por dentro está revoltado, está indignado. Não, obedeça internamente. Eu obedeço, eu decido obedecer. E ela precisa ser imediata, porque obediência demorada é desobediência disfarçada. Quando você demora em obedecer, você já está desobedecendo. A obediência a Deus precisa ser imediata. É hoje. Deus te trouxe nesse lugar para que você decida obedecer hoje, para que a partir de agora a sua vida não seja mais a mesma e você comece a viver a vida que Deus planejou para você, porque Ele tem planos de paz para você e um futuro te esperando. Os planos dele são maiores que os seus e os caminhos dele melhores do que os seus. Quando você decide obedecer, você vive aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não dá para esperar até o próximo domingo, até a próxima mensagem, não. É agora. E em último lugar, fica de pé. Faça ajustes hoje. Não dá para você mudar aquilo que você já construiu até aqui, mas você pode reforçar o fundamento agora. Você consegue decidir começar de um jeito diferente esse ano. Você não consegue mudar aquilo que passou. 2025 eu cometi alguns erros, eu errei no meu caminho. Não tem como a gente voltar no ano que passou e mudar, e acertar suas decisões, e não cair no pecado que você caiu, e não escolher a escolha errada que você escolheu. Mas a gente pode começar de agora em diante e construir do jeito certo, e começar do jeito certo, falando: Senhor, eu quero começar de uma maneira diferente. Então faça os ajustes que forem necessários hoje. Diante do Senhor você vai dizer qual pecado que você ainda precisa abandonar. Diante do Senhor hoje você vai dizer qual decisão você precisa tomar, qual vai ser a mudança que você vai ter, qual vai ser a disciplina espiritual que você vai adotar a partir de agora. É a oração que você precisa e que você não tem uma vida de oração? Então a partir de hoje você vai definir, nem que seja 5 minutos, 10 minutos, mas você vai definir uma frequência de oração. Eu não consigo ler a palavra. Então a partir de hoje você vai ler nem que seja um versículo por dia, meu irmão. Não é sobre fazer muito, mas é sobre ser constante, é sobre construir, é sobre continuar cavando, é sobre continuar firmado, porque lá na frente você vai ver o resultado disso. Lá na frente você vai colher o fruto disso que você decidir no primeiro domingo de 2026. Então eu quero te convidar, feche os seus olhos. Enquanto a gente vai cantar um refrão, você vai começar a colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa colocar diante dele agora. O seu ano de 2026, aquilo que você precisa consagrar ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero começar do jeito certo. Aquilo que eu errei no passado, agora eu não erro mais. Aquilo, Senhor, que eu tropecei lá atrás, agora eu decido fechar as brechas. Eu decido começar de um jeito novo. Eu abro mão daquilo que me afasta do Senhor. Eu abro mão daquele pecado que ainda insiste em me atormentar. Eu decido viver do jeito certo. Eu decido construir sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Comece a falar com Ele no seu lugar. É você e Deus agora. É você e Ele. É o seu primeiro domingo. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Comece a apresentar a Ele aí no seu lugar
aquilo que você vai construir nele. Comece a dizer: eu quero construir a minha vida em ti, eu quero construir sobre a rocha, eu não quero construir sobre a minha opinião, eu não quero construir sobre o meu sonho, mas eu quero construir sobre o Senhor, sobre a tua palavra. Comece a falar isso enquanto a gente canta esse refrão em nome de Jesus. Comece a falar com o Senhor aí no seu lugar. Comece a dizer a Ele, comece a falar: Senhor, esse é o meu ano. Vamos, vamos, vamos. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor, dono dos meus dias. Você pode declarar isso a Ele? E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, dono dos meus dias. Feche os seus olhos aí no seu lugar, coloca sua mão sobre o seu coração. Não importa aquilo que você construiu até aqui, mas importa é que hoje você vai decidir construir algo novo em Deus. O que importa é que a partir de hoje você começa do jeito certo. Você começa alinhando as expectativas, você começa definindo aquilo que você vai viver daqui para frente. Você começa decidindo construir uma vida firmada nele. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Não tem como a gente sair dessa tarde, nesse primeiro culto de 2026, sem fazer essa oração. Essa aqui é a oração mais importante desse dia. Você vai repetir comigo aí no seu lugar: Senhor Jesus. Não diga isso mais alto, diga: Senhor Jesus, nessa tarde eu decido construir a minha vida firmada na rocha. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida com o sangue do Cordeiro, para que nunca se apague. Ainda comigo, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me afastei, me desviei, arrependido, quero voltar. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados no seu lugar, ainda de olhos fechados no seu lugar, eu tenho um convite a te fazer. Você que orou aí no seu lugar, você recebeu essa palavra. Você que orou dizendo: Senhor, eu quero construir a minha vida em Ti, eu quero entregar os meus caminhos ao Senhor, eu confesso o Senhor como meu Salvador. Você orou isso com sinceridade no seu lugar, e você decidiu começar esse ano do jeito certo. Talvez você em algum momento já fez uma oração como essa, mas hoje você está decidindo renovar a sua aliança, começar do jeito certo o seu 2026. Eu quero fazer um convite. Você que orou isso aí no seu lugar, eu vou contar até 3, e você vai levantar sua mão aí o mais alto que você puder. No 3, 1, 2, 3, levanta sua mão aí o mais alto que você puder, o mais alto que você puder. Fica com a sua mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aleluia, aleluia. Eu só tenho mais um convite. Vem correndo, sai do seu lugar. Deixa eu orar por você aqui na frente. Sai do seu lugar, sai do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você, deixa eu orar por você. Oh, é Ele, por Ele que eu estou
estou gastando a minha vida. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar do Senhor. Você que decidiu começar do jeito certo, sai do seu lugar. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você está no primeiro domingo, a oportunidade de você começar do jeito certo. É uma decisão. E essa decisão não pode ser demorada. Você não pode esperar para o próximo domingo, para a próxima semana, para uma próxima oportunidade. Não, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, porque Ele sabia que era com você que Ele precisava falar. Assim como essas pessoas decidiram hoje começar do jeito certo, talvez tenha alguém aqui ainda que precise decidir hoje começar do jeito certo. Estamos no ano da aliança e é a oportunidade de você renovar a sua aliança, ou quem sabe começar uma aliança com Deus. A palavra do Senhor diz que todos que creram no seu nome e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Enquanto você não faz esse voto com Deus, enquanto você não confessa, enquanto você não toma essa decisão de vir aqui na frente e entregar a sua vida a Jesus, você não tem o direito de se tornar filho. É só quando você entrega a sua vida que você se torna verdadeiramente um filho de Deus. A gente vai cantar mais uma vez esse refrão. E se você sabe que é você que precisa sair do seu lugar, meu irmão, não espere por ninguém, não espere por mais um convite. Só sai do teu lugar e vem aqui na frente entregar a tua vida para Jesus. Só faz isso sem esperar para depois. Faz isso, é agora. Essa é a hora que o Senhor marcou com você. A vida que você vai construir depende dessa decisão que você toma hoje. E tem mais gente vindo para Jesus. Tem mais gente vindo. E se tem mais gente, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Declare isso aí. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, Perdendo tudo por amor e com alegria. dono dos meus dias. Estende suas mãos para cá. Vocês que estão aqui na frente, eu quero falar para vocês. Vocês estão decidindo começar do jeito certo. Vocês estão decidindo começar uma história com Deus, construir a sua vida sobre a rocha eterna que é Cristo Jesus. Você não está entregando a sua vida para uma igreja, para um pastor, para uma religião. Você está entregando para Jesus, que é a rocha eterna, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem o poder de escrever o seu nome no livro da vida e de te dar a vida eterna. É por isso que eu quero orar por você nessa tarde. Estende suas mãos para cá. Pai, eis aqui os teus filhos, Pai. Eis aqui aqueles que nessa tarde decidiram começar do jeito certo. Estão começando um novo ano na tua presença, consagrando o Senhor a sua vida. Pai, eu te peço, perdoa os pecados dos teus filhos, Senhor. Lança no mar do esquecimento. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida com o seu sangue, para que nunca se apague, Senhor. Dá a eles a alegria da tua salvação, dá a eles a identidade de filhos, Pai, porque a tua palavra diz que todos que creram e aos que receberam o seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Ah, Senhor, eu te peço, dá aos teus filhos um novo começo, uma nova história, que essa construção seja para a tua glória, e que eles estejam firmados no Senhor, para que nenhum mal os alcance, para que nenhum vento os derrube, mas que a partir de hoje eles possam viver a vida que o Senhor preparou para cada um deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá. A palavra do Senhor diz que num momento como esse tem uma festa acontecendo no céu.
Os anjos de Deus estão festejando porque você tomou essa decisão de voltar para Jesus, de entregar sua vida a Ele. A palavra diz que quando um pecador se arrepende, os céus celebram, e assim como os céus estão em festa, nós aqui da Lagoinha Barra Funda também celebramos pela sua decisão. A gente vai contar até 3. Você vai virar para trás, vai ver sua nova família fazendo uma festa linda para você. Vamos junto, Lagoinha! 1, 2, 3, seja bem-vindo! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com pelo menos 10 amigos. A gente deixou aqui do lado algumas sugestões também que podem edificar a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.